Olá, tudo bem? Professor Leanderson mais uma vez aqui com vocês para a gente fazer a correção do conteúdo que foi indicado na semana passada. Felizmente não tive como estar com vocês, mas vocês foram bem assessorados com o professor do SAI Digital. Então ele falou um pouco sobre a regionalização do continente americano, sobre o nosso continente. É importante para você que você tenha entendido sobre as formas diferentes de regionalizar o nosso continente. Nós temos duas abordagens a ser esclarecidas, que é a abordagem histórica e a abordagem geográfica, certo? Vou fazer uma rápida observação, que pode ser entendida como uma revisão, para que a gente possa iniciar a nossa correção de atividades. A abordagem geográfica, ela divide o continente americano em 3 porções, conhecidas assim como a América do Norte, a América do Sul e o istmo de ligação. Istmo, professor, é apenas uma ponte, certo? Que liga 2 faixas de terra. Esse istmo é entendido como América Central, que é dividida de 2 maneiras, A América Central continental e a insular, formada por ilhas, ok? Essa é a primeira maneira de se regionalizar o nosso continente. Uma outra maneira diz respeito a características históricas. Assim, nós dividimos o continente de 2 maneiras, como a América Latina ou América Anglo-Saxônica. A América Latina e a América Anglo-Saxônica, a princípio, tem essa denominação por conta da língua, certo? Que é utilizada, a língua mãe, certo? Utilizada nesses países. A América Latina entende-se da porção desde o México até a Argentina. Toda essa porção do México à Argentina é entendida como América Latina. E a América Anglo-Saxônica, Estados Unidos e Canadá. Mas, observação pertinente, existem países que falam línguas inglesas, certo? De origem dos saxões, na América Central como na América do Sul. Mas não são considerados como América Anglo-Saxônica por conta da sua economia. Então, houve uma modificação aí nos planos, na separação, nas características desses países, para que a gente possa entender, certo? Essa divisão histórica do nosso continente. Diz respeito também, certo? Essas observações, essas características, ao modelo que foi exercido na colonização. A grande maioria dos nossos países, aqui na América do Sul ou na América Central, tiveram um modelo de colonização por exploração. Já os 2 países ao norte, Canadá e Estados Unidos, o modelo foi diferenciado. Foi um modelo de exploração para o povoamento, o que vai resultar em grandes diferenças históricas, ok? Então a gente faz esse resumozinho breve no início, para a gente iniciar a nossa correção. Quero que vocês peguem o material de vocês, coloquem na página 214, para a gente continuar essa aula fazendo a correção, beleza? A primeira questão pede que você observe o mapa, certo? E depois faça o que se pede. Identifique o nome dos paralelos que estão faltando no mapa e escreva o nome deles de acordo com o número correspondente. Paralelos, é muito bom que você lembre aquelas nossas aulas no 6º ano, certo? São as linhas imaginárias que cortam o planeta no sentido o quê? No sentido horizontal, certo? Temos como paralelo principal a linha do Equador. Então vamos lá. Paralelo 1. Aqui, ó, paralelo 1, essa linha que se estende nessa localidade. Nós estamos falando do Trópico de Câncer. Trópico de Câncer. Paralelo 2, essa que corta, certo? O planeta ao meio, dividindo assim em 2 hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul, linha do Equador. E esse, o 3, Trópico de Capricórnio, ok? Trópico de Capricórnio. Perceba então que a maior parte do território brasileiro está situado entre o 2 e o 3, ou seja, entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Beleza? Respondida a questão, vamos para o segundo item.
Em quais hemisférios o continente americano está localizado? Em quais hemisférios o continente americano está localizado? Por favor, vamos lá. Repare, se eu tenho a linha do Equador, que divide em dois hemisférios, norte e sul, essa porção do continente se faz presente no hemisfério norte. E essa porção no hemisfério sul. Beleza? Norte e sul. Mas existe uma outra forma de regionalizar por hemisférios. É a que corta nesse formato, ó, a partir do meridiano principal, que é Greenwich. Então, são 3 hemisférios. Hemisfério norte, hemisfério sul e o hemisfério ocidental, ou a oeste. O hemisfério localizado a oeste. Pode baixar. Muito obrigado. Vamos lá. Segunda questão. Existem diferentes maneiras de regionalizarmos o continente americano, mas 2 delas se destacam. Uma que leva em conta aspectos históricos e culturais e outra que chamamos de geográfico. Complete os mapas a seguir, de acordo com essas regionalizações, defina as cores e faça as legendas. Lembre-se de colocar o título em cada mapa. Bem, o professor falou isso há pouco tempo atrás, ok? Você pode aqui regionalizar cada um destes desenhos da sua maneira. Lógico que um deve retratar os conceitos históricos, as características históricas, e a outra geográfica. Mas, observação, se você escolher esse desenho para retratar, certo? A divisão geográfica, você deve dividir aqui em 3 partes: América do Norte, América Central e América do Sul, com cores, certo? Escolhidas por vocês. Importante destacar também uma legenda e colocar aqui, ó, critério geográfico. Aqui, critério histórico, você vai escolher 2 cores e vai fazer a divisão. Daqui para cima, uma cor, que é a América anglo-saxônica, e do México para baixo, certo? América Latina. Beleza? Vamos passar então. Terceira questão. Tendo como base a regionalização histórico-cultural, explique as denominações América anglo-saxônica e América Latina. Bem, como já dito no começo da aula, a América Latina diz respeito à parte do continente americano em que os países têm sua língua mãe originária do latim, ou seja, são línguas neolatinas. Já a América anglo-saxônica diz respeito à parte do continente americano que tem a sua língua originária, certo? Dos saxões. Assim, América anglo-saxônica. Beleza? Respondida então a terceira questão. Quarta questão. Explique as diferentes consequências de ocupação entre a América anglo-saxônica e a América Latina. O que essas diferentes formas de ocupação têm a ver com o nosso presente? Bem, também dito no começo da aula, se vocês estiverem prestando atenção, vocês não tiveram dificuldade para responder esses questionamentos. Na América anglo-saxônica se fez presente o modelo de ocupação voltado apenas para o povoamento da região, o que permitia um rápido avanço, certo, dessa sociedade. Porém, na América que nós conhecemos como Latina, o modelo de ocupação exercido foi bem diferente, uma realidade oposta, onde os países europeus vieram para cá apenas com o intuito de explorar, o que vai resultar em problemas sociais graves, certo? Vai resultar em uma diferença econômica, uma diferença social gritante entre os países da América anglo-saxônica e América Latina, certo? Então, o modelo de ocupação, o modelo de colônia vai influenciar diretamente na sociedade, certo? Atualmente. Na quinta questão, analise as afirmativas a seguir. Vamos lá. A regionalização geográfica divide o continente americano em 3 porções, levando em conta aspectos culturais. Não.
A regionalização geográfica até divide o continente americano em 3 porções, mas não leva em conta aspectos culturais. A regionalização que vai levar em conta aspectos culturais é a regionalização histórica. Então, o item 1 está retirado, né? Está errado. Sendo assim, eu posso também já retirar o item A, o item B, ficando apenas o item C e o D. Ok? Vamos lá, ver a segunda afirmação. Existe uma terceira regionalização que leva em conta o desenvolvimento dos países. Existe, certo? Existem diversas formas de se regionalizar o mundo. Países centrais, países periféricos, países do norte, países do sul, ok? Mas nós estamos dando ênfase nesse capítulo sobre essas 2 formas de regionalização. Assim, o item 2 está correto. Se o item 2 está correto, eu sei que o item a ser marcado é o item C, pois portugueses e espanhóis foram os principais colonizadores da América do Sul. Exatamente, portugueses e espanhóis foram os principais colonizadores da América do Sul. Vamos finalizar, certo, com a 6ª questão. Traz um texto, certo? E depois quer que você marque a opção correta. 3 grupos se diferenciam e chamaram a atenção dos conquistadores, a saber, os maias, os astecas e os incas, povos pré-colombianos, certo? Povos que já estavam aqui e tinham um amplo domínio social, certo? Antes mesmo da chegada dos europeus no continente americano. Eles possuíam organização política, praticavam agricultura em larga escala, inclusive técnicas de irrigação, além de promover trocas comerciais, certo? Sobre o assunto dos europeus com os povos que já viviam no continente, podemos dizer que se deu de forma pacífica? Não, né? Os europeus chegaram aqui, certo? E a princípio até mantiveram um contato pacífico, mas logo depois esse contato foi extremamente violento. Foi vantajoso para os povos nativos? Como seria vantajoso se praticamente estão extintos, certo? Hoje. Então não teve nada de vantagem para os povos nativos. Respeitou as diferenças culturais? Não, houve uma imposição cultural europeia, certo? Sobre essas culturas locais. E o item D, que é o correto, foi violento, com perda de muitas vidas. Pronto, atividade respondida. Vejo vocês novamente na próxima semana com um próximo capítulo. Então, fica aqui o meu abraço a todos vocês. Até breve.